Estamos recebendo hoje a presença do Padre Mariano aqui nas nossas redes, uma live realizada para falar sobre maturidade, um tema tão presente em todos os nossos relacionamentos, nas nossas decisões, na nossa história de vida. Aprofundar na maturidade é se abrir a conhecer a si mesmo, a conhecer os seus limites, as suas necessidades e também os seus dons, as suas qualidades. Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite, Deus te abençoe. Amém, que honra, meu Deus, tê-lo aqui conosco. Que alegria minha. Eu me chamo então Padre Mariano, tenho 39 anos. Atualmente eu estou como mestre de postulantes aqui no Seminário Nossa Senhora de Pentecostes e eu pertenço à família religiosa salvista, a Fraternidade Jesus Salvador. E é uma alegria imensa, né, a gente ter chegado a esse discernimento diante do tema, né, tão necessário hoje para os nossos tempos, né? Ainda mais para nós cristãos que desejamos seguir Jesus Cristo de uma forma autêntica. Com certeza, Padre. E eu partilho muito, eu fiquei muito feliz com o tema. Eu tenho certeza que muita gente vai ser alcançada, até porque muita coisa na nossa vida, é claro que a gente tem um campo espiritual, né, as batalhas, o Padre vai falar disso também, mas esse campo da maturidade humana que é de extrema importância, né? Eu acredito que muitas lutas que nós vivemos está nesse campo da maturidade e a gente não tem dimensão disso e acaba para lá e para cá sem saber muito por onde ir. Então vai ser bem bacana, com certeza, né? E aí, Padre, eu já passo a palavra para você, fique à vontade. Hoje a noite é sua, vim só assistir. Tô brincando. Fale um pouquinho para a gente, então, dessa introdução, né? Talvez alguma definição sobre o que é maturidade, né? Fique à vontade aí para começar também a explanar o assunto para nós, viu? Vamos começar rezando? Vamos rezar sim, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, nós estamos aqui com a graça, né? Com a relíquia de Santa Teresinha, para que ela possa interceder por nós, e você que está aqui nos acompanhando, possa ser alcançado por Deus, por meio da intercessão de Santa Teresinha. Mas nós estamos aqui num trabalho de formação humana, né? E quando a gente fala de formação humana é diferente de falar de psicologia. Psicologia trata-se de técnicas científicas, né? Para se chegar a um resultado, a saúde mental, autoconhecimento. Nós estamos falando de formação humana e trata-se, portanto, de adequar a nossa vida humana ao projeto de Deus, né? E em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Jesus nos diz assim: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É interessante, né, William, que Jesus diz assim, Jesus não está dizendo assim, primeiro você me segue e depois, lá adiante, você vai aprender a renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Sendo que, na verdade, Jesus está nos colocando uma condição, não é? Uma condição para que esse segmento possa dar frutos, para que esse segmento possa ser autêntico, para que esse segmento possa se dar, é preciso a renúncia de si mesmo,
e tomar a nossa cruz diária, né? Então, Jesus nos Sim. apresenta aqui uma condição. E para isso, para atender ao apelo de Jesus, é necessário um nível de maturidade, seja ela humana ou espiritual. E eu Sim. trouxe aqui, com uma contribuição da psicologia, o que se trata então de maturidade e imaturidade. Maturidade Uhum. é um estado ou uma condição que a pessoa ela alcança um estado a ser atingido. Aquele desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais, onde o indivíduo goza da harmonia, da integração entre a razão e a emoção, entre a mente e o corpo, entre o fazer e o ser. Então, a maturidade ela Sim. está na integração do nosso ser, que se dá num processo de desenvolvimento da nossa personalidade. Então, quanto mais integrados entre a razão e a emoção, entre o ser e o fazer, entre a mente e o físico, a mente e o corpo, mais a pessoa ela está disposta a servir, a sair de si, Uhum. está na fase adulta, na fase Sim. adulta. A imaturidade é o contrário. A imaturidade é aquela pessoa que atribui as suas questões, atribui os seus sofrimentos à realidade externa, ao ambiente externo, sendo que, na Uhum. verdade, os conflitos, os problemas, as questões estão no interno da pessoa. Então, é aquilo que nós chamamos de lacunas, né? São as lacunas emocionais, afetivas que a pessoa sofreu no decorrer da sua vida. Agora é muito interessante, né, a gente pensar. William, você tem maturidades? O Padre Mariano possui maturidades, né? Óbvio que sim, né? Nós não tivemos assim, não fomos como Jesus que tiveram José e Maria, que foram os pais exemplares, né? Os nossos pais também, eles foram imperfeitos. Sim. E de uma forma e de outra, houve lacunas, houve situações que nos prejudicaram, né? Uhum. Querendo ou não, nós sofremos algumas realidades, né? Outros no nível maior, outros no nível menor, imaturidades, né? Uhum. E o que é importante nesse processo é a gente tomar consciência daquilo que realmente foram as nossas lacunas, foram aquilo Sim. que houve uma ausência de amor afetivo, de amor efetivo, e também das nossas defesas que nós vamos criando no decorrer do tempo. Então, por Uhum. exemplo, às vezes nós tivemos pessoas, pais, cuidadores, que foram negligentes, não nos dando condições básicas, não nos dando o Uhum. amor afetivo, o cuidado necessário, e nós sofremos essas questões. E aí se levanta uma defesa para se proteger. Ou também, quando nós sofremos um cuidado muito excessivo, né? Quando a mãe e o pai, os educadores, os cuidadores foram muito excessivos, invasivos. E aí Sim. estabelecem mecanismos inconscientes que acabam prejudicando o nosso processo de desenvolvimento da nossa personalidade, aquela maturação humana, psíquica que é inato em cada ser humano. E aí acaba prejudicando porque a realidade, as pessoas que me cuidaram, a minha formação, acabaram prejudicando e isso há algum comprometimento na minha história, na minha formação. Uhum. Mas tudo Sim. isso é necessário a gente tomar consciência para que todos nós cresçamos, não é verdade? Com certeza, padre. E é muito interessante, né? Eu trabalho com jovens e adolescentes há pouco mais de 10 anos, fez uma década já. E eu contemplo muito isso, né? Eu não sou tão velho assim, né? Mas
eu acredito que essa geração, ela acabou ficando muito exposta a tantas realidades, né? A esse bombardeio de informações, a tantas coisas exteriores, a uma superproteção também pelo aumento da violência. Então, lidar com conflitos, sejam eles de relação ou sejam eles exteriores, parece que se tornou muito mais difícil, né? Uma certa pressão que os próprios jovens têm sobre si, né, de si mesmo, mas também da sociedade com relação a fazer ou não fazer faculdade. É muito interessante essa introdução e também esse Jesus paciente, né, que chama, mas que também entende o nosso processo, né. E aí a gente pode falar também da misericórdia. Vamos lá, padre. Então nós vamos começar, ao falar de imaturidade, nós dizíamos no início que então é aquela pessoa que atribui a responsabilidade da sua vida ao ambiente externo, às pessoas. É aquela pessoa que fica numa cobrança excessiva nos relacionamentos, até mesmo do próprio Deus, do mundo. Sim. Ela não consegue perceber, ela não tem uma consciência maior a respeito de si, que são questões dela, e que ela precisa se confrontar e encontrar uma saída. É muito interessante, Edith Stein, né, com certeza você conhece, aquela nossa santa filósofa, né, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela vai dizer assim, não existe para nós cristãos, não existe maturidade espiritual sem maturidade humana. E não existe maturidade humana sem maturidade espiritual, né? Então, existe então aquela coisa, né? Essa pessoa é toda de Deus, mas a humanidade dela é bem comprometida. Isso não é maturidade, né? Ela está vivenciando uma espiritualidade não muito sadia. Ou então, todo humano, mas todo afastado de Deus. Há um desequilíbrio, há uma desarmonia, né? E é interessante que a palavra de Deus vai dizer, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Então, São Paulo, aqui em 1 Coríntios 13, 11, vai nos apresentar o quanto que nós devemos amadurecer na vida espiritual, no seguimento a Jesus Cristo, para que realmente o nosso serviço ao reino de Deus possa dar frutos. Dar frutos. E, William, toda pessoa que ela apresenta algumas características fortes de imaturidade, na verdade, ela ainda está se ocupando com seus pais, se ocupando com o pai, com a mãe, no seu mundo interior. É uma realidade ainda que não está conclusa, é uma realidade ainda que não está resolvida, e ela inconscientemente se ocupa ainda. E é por isso que ela não toma uma atitude, um comportamento adulto. Aquela pessoa que não consegue tomar decisões, né? Sim. Entre 16 que tem uma frase, né? A pessoa que não consegue tomar decisões eternamente será uma criança. É uma criança. Então, nós percebemos o quanto que nós precisamos nos amadurecer, né? Para tudo isso que a proposta do Evangelho, ela se concretize na nossa vida. Com certeza. Eu me coloco aqui, né? Às vezes o pessoal vê muita gente nas redes sociais, eu seminarista, acabo postando muita coisa, o pessoal acha que a gente beira uma certa perfeição, que não é verdade, né? Eu sempre falo isso nos podcasts, nas lives, que nós também não somos perfeitos, né? Nós também temos lacunas, né? Na minha história de vida, né? E graças a Deus a igreja também proporciona vários caminhos que a gente vai falar até o final, mas para que a gente também vá nesse processo. Essa é a busca da santidade, essa é a nossa vida, né? Esse é o caminho que nós somos chamados a viver, né? Então, é muito interessante isso, e como é bom escutar, eu acho que isso ajuda a gente a entender também muitas lutas que a gente vive. Sinto muito no meu coração aqui que várias pessoas que estão nos ouvindo agora sentem como que um alívio por perceber que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Essa é a nossa busca, né? Pode continuar, padre.
claro, né? Jesus, ele é o modelo central, né? Ele é o modelo para Uhum, todo cristão, para servir e amar a Deus Pai. Ele é a imagem do homem novo. Mas queremos trazer hoje aqui, nós sabemos que os santos e eles são modelos para nós, inspiração, né, a ser seguido, essas pessoas que nos antecederam na fé e viveram a proposta de Jesus de uma forma tão frutuosa, tão madura, né? E Santa Teresinha do Menino uhum. Jesus. E a formação de hoje, né, o nosso encontro, ele está embasado nesse livro. Não sei se você conhece. Como é o título dele, padre? As feridas que o amor cicatriza. Já ouvi falar, sim, As mas eu só feridas folhei. que o amor cicatriza. É interessante como o autor vai apresentando nesse livro, quem lê esse livro subentende que já conhece a vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha vem de uma família, né? Ela foi a quinta menina, né? E ela perde a mãe tão cedo e Teresinha ela sofre com essa ausência da mãe, né? Essa ausência dos cuidados da mãe devido à morte, né? E a gente percebe na história que Teresinha ela vai transferindo esse amor de mãe para as irmãs, mas as irmãs depois vão indo para o Carmelo Sim. e aí no decorrer da história dela, né? Na sua juventude, ela tem aquela crise, né? Que hoje os grandes estudiosos, ao ver o relato, percebem ali que se trata de uma crise de ansiedade, outros falam até mesmo de um transtorno de pânico, né? Algo Sim. parecido. E ali ela recebe uma graça extraordinária, né? Os pais, né? Na época a ciência ela não tinha tanto avanço, né? Nessas questões desses transtornos Aham. mentais, dessas doenças psicológicas. E ali os pais não sabendo o que fazer, né? Aliás, o pai de Santa Teresinha com as suas irmãs rezando o terço, rezando o rosário, era a única coisa que eles podiam fazer. E Teresinha com aquelas constantes, né? Crises. E chega um momento assim que eles pegam a imagem de Nossa Senhora, né? E ela tem uma experiência de ver, de contemplar naquela imagem Nossa Senhora sorrindo para ela. E ali nos conta a história, né? Nos narra que Teresinha recebeu uma cura. Nunca mais ela sofreu com aquela crise, com aquela perturbação mental, né? Sim. E ali nós sabemos que aquilo que faltava na sua vida, a sua Aham. inconsistência, devido à ausência da mãe, pelo sorriso de Nossa Senhora, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, ali ela é curada. Mas ali há uma cura de um sintoma. Né? O que é um sintoma? Uhum. É um sinal que algo não está muito bem no nosso interior. Há um sinal Sim. que algo não está tão legal, algo está enfermo dentro da nossa vida emocional, na nossa vida psíquica. E ali ela recebe uma cura de um sintoma, de um sintoma. E depois a história continua, né? A gente percebe que Teresinha ela, ela era muito centrada em si mesma, né? Sim. Antes daquela grande graça que ela recebe no Natal do Senhor. Então, era muito melindrosa, qualquer coisa chorava, melancólica, centrada em si mesmo, voltada para as suas questões, voltada Sim. para os seus interesses, para as suas necessidades, até que no Natal do Senhor, né, ela descobre por acaso, né, que o Papai Noel já não Uhum. existia, ela toma a decisão de crescer, né? Sim. Ela toma a decisão de crescer. E ali diz ali que ela recebeu uma graça extraordinária. Então, ela toma a decisão por crescer e nesse processo do amor, da caridade desinteressada, da doação de si, ela é curada interiormente. É curada na raiz da sua enfermidade da alma. Começa todo o seu processo de maturação, por isso que hoje ela é doutora da igreja, né? E que nos deixa um grande exemplo.
Padre, o pessoal está perguntando aqui o nome do livro, o livro que eu vou ganhar. Diz aí o nome de novo. O nome, As Feridas que o Amor Cicatriza. Ok, tá anotado aí. Eu sou muito suspeito para falar, né, de Santa Teresinha. Eu sou apaixonado por ela, de verdade, assim. Eu acredito que a minha vida espiritual, ela teve um divisor de águas, assim, né, que foi muito antes e depois de conhecer a vida de Santa Teresinha. Até porque eu gosto muito dessa questão dos temperamentos, né, que hoje está um pouco na moda, a galera até deu uma banalizada, mas para mim é algo muito sério também nessa parte formativa, né, que a gente não vai abordar aqui, mas quando eu vi a minha vida com a vida de Santa Teresinha e fui percebendo várias atitudes, e tem um livro que se chama O Dom de Si, eu não me lembro qual é o autor, mas eu já postei aqui nos meus destaques, que me ensinou muito, sabe, a perceber em mim essas lacunas pelas histórias e por tudo que eu vivi na minha vida, né? Então, existem marcas e coisas muito inconscientes, coisas que eu nem... isso aqui não me marcou em nada, mas no fundo, atitudes que eu tinha, reações que eu tinha, vinha muito de situações que eu vivi, né? E a gente vai falar mais disso também. E Teresinha, ela vem nos ajudando, nos ensinando, né? A caminhada dela, o percurso que ela trilha, nos ajuda. Que o grande problema do imaturo é aquele que não quer se fazer-se amigo, é aquele que não quer se fazer companheiro, é aquele que não quer estabelecer uma relação, fazer-se desinteressado. Mas, pelo contrário, Sim. ele faz do outro um lugar a se ocupar. O imaturo, a mãe imatura, o pai imaturo, o jovem imaturo, o aluno imaturo, o namorado imaturo, o sacerdote imaturo, ele não faz do outro, do próximo, uma pessoa, mas ele transforma aqui num lugar a se ocupar, um território a se ocupar. Nossa. Quando nós não tomamos consciência das nossas imaturidades, das nossas inconsistências, das nossas ausências afetivas, daquilo que nos compromete, o grande problema é o quê? Eu atendo muitas pessoas, né? Não só em confissão, mas direção espiritual, acompanhamento. E eu percebo hoje, William, uma insatisfação muito grande. Aquele que é solteiro quer casar. O que é casado quer voltar a vida de solteiro. Né? Sim, demais. É uma insatisfação muito grande. Ou aquele que quer discernir a sua vocação para a vida sacerdotal, mas só quer receber o bônus, não quer receber o ônus, né? E aí depois vai para namorar, aí depois vê o comprometimento, o que é a vida de namoro, de compromisso com o outro, aí quer voltar para o discernimento da vida sacerdotal ou da vida consagrada. Então a gente percebe assim, as pessoas elas não querem assumir a realidade. Há uma indecisão, uma inconsistência muito grande. Não quer se fazer-se pai, mãe, na verdade quer ser amiguinho do filho, amigão do filhão. Não, o pai, ele é pai. Ele pode até estabelecer uma relação amigável, mas ele é uma autoridade indicada, porque senão nivela todas as coisas. Né? Um consagrado imaturo, um padre imaturo, ele não vai exercer uma paternidade, um pastoreio, né? Que é de renúncias. E aí acaba se misturando, acaba se perdendo no meio da caminhada e nós não conseguimos viver a nossa vocação e torna as pessoas infelizes. Né? E aí é uma insatisfação tão grande. Aquilo que eu não recebi de papai, aquilo que eu não recebi de mamãe, aquilo que eu não recebi da minha família, eu coloco expectativas no marido, eu coloco expectativas na esposa. Né? Sim. Então, o marido e a esposa acabam se tornando um território a ocupar-se, para sugar, para receber tudo aquilo que eu não recebi na minha infância. Né? Eu acho bem interessante quando a pessoa fala para mim assim, padre, eu estou decepcionado. Eu falei, glória a Deus. Aí eu me decepcionei com a comunidade, aí eu me decepcionei com fulano de tal.
ótimo, significa que você está lidando com o real dela. E aí a gente pode começar a construir uma história de amor, né? Sim, De com caridade. certeza. Porque enquanto eu ficar nessa expectativa, né, de que o outro deve suprir, né, as minhas necessidades mais profundas, né, eu coloco o canudo no outro e quero sugar tudo aquilo que eu não recebi na minha infância, na minha adolescência, é um grande problema. Então o outro acaba se tornando um território a ocupar-se. Um território a ocupar-se. Demais. O outro, ele não existe para suprir as minhas expectativas. O outro, ele existe para que a gente possa aprender a amar. Eita. E aqui é o grande avanço da nossa vida espiritual, de uma vida espiritual madura, quando aquele entende que o outro é uma pessoa e que eu preciso aprender a amar. Ele não Com existe para certeza. suprir as minhas expectativas de perfeição. Demais. E aí, diante dessas questões, muitas pessoas elas se perdem no fazer, porque ela quer encontrar o seu valor no fazer. É bem interessante que o carisma da nossa comunidade é o louvor de Deus, né? E aí, certa vez eu viajando, tinha um outro consagrado do meu lado e perguntou qual que é o carisma da sua comunidade. E aí eu disse assim, é o louvor de Deus. Como assim? Não entendeu, né? Por quê? O que ele esperava? Que eu fosse falar, nós trabalhamos com isso, nós realizamos isso, nós fazemos isso, trabalhamos com jovens, trabalhamos Sim, com idosos, trabalhamos com dependentes químicos, é isso que ele queria escutar. Sendo que, na verdade, quando a gente fala de carisma, nós estamos falando de uma vocação, de um chamado a ser, né? Está a nível do ombro, do ser, do mais profundo do ser. E aquilo que nós realizamos como missão é uma expressão do ser, não é verdade? com Né? certeza, com certeza. E aí a gente percebe que muitas pessoas elas se perdem no fazer, se tornando serviçal. Padre, isso está nos ensinando a não servir? De forma nenhuma. O serviço é necessário. O serviço é fruto de uma pessoa curada, de uma pessoa madura. Mas quando a pessoa ela quer encontrar o seu valor no serviço para ter recompensas, Sim, aí está a com imaturidade. certeza. Né? E eu não sei se você já Aham. percebeu aquelas pessoas que são profundamente magoadas porque ela diz assim, ninguém olhou para mim, ninguém viu essa minha necessidade, sendo que na verdade ela sempre se apresentou forte. E as pessoas elas não têm a consciência que ela sofre, que ela tem alguma Sim, questão. Então depois chega uma certa idade a pessoa fica magoada com a vida, mas porque ela não se deixou, né, ser tocada, ela sempre serviçal, ela sempre disponível, sempre pronta, não apresentou a sua fragilidade, não é conseguiu dizer verdade. não, não conseguiu falar, estou cansado, hoje eu não posso, deixa para amanhã. Então, essa pessoa ela é forte. Quem que vai conseguir tocar naquilo que são as fragilidades dela, né? Com certeza. É, queria agradecer por ter começado aqui a minha direção espiritual. Ai, ai. É, na verdade, assim, acho que de forma muito concreta, né? Eu super confirmo tudo isso porque, assim, eu tenho a minha história de vida e tudo, né? As pessoas que talvez são mais próximas de mim, que estão na live, sabem que minha realidade de saúde é muito fragilizada, eu tenho uma saúde realmente muito ruim. E enquanto o padre falava, eu me lembrava muito disso. Eu já vivi os dois extremos, de um vitimismo, de não levantar nunca da cama. Então eu tô doente, meu Deus, eu tô aqui assim, nossa, eu vou morrer. E de compensar isso também em um ativismo, né? De não parar mais, de ser o forte, de não reconhecer os meus limites. Eu já vivi esses dois extremos, né? E eu acredito que esse caminho de maturidade, eu não sou definitivamente a pessoa mais madura do mundo, mas é essa busca do equilíbrio, de entender os meus limites e, ao mesmo tempo, aceitar e reconhecer as necessidades que eu tenho, né? Você unir essas duas coisas te faz, primeiro, ser mais humilde, porque eu sou muito orgulhoso, muito mesmo, e percebo a mão de Deus que também vai me conduzindo nisso, e do pedir ajuda, né? Eu acredito que também foi outra coisa que salvou muito a minha vida, né?
Isso é o primeiro passo, acredito, para você deixar de ser imaturo e também não vestir uma capa de um orgulho de que, poxa, é só eu que passo por isso, só eu que sofro. Não, todo mundo passa, mas nem todos estão dispostos a se abaixar para vir aqui dizer, o Padre Mariano, cara, queria pedir sua ajuda porque essa é a realidade da minha vida e tal, né? Mas é um processo, né? E depois a gente continua no privado. Outras pessoas também permitem que o medo endureça o coração. Então a gente passa por um sofrimento, por uma dor, e aí a gente vem aquele discurso: eu não vou confiar mais em ninguém. Uhum. Todos os homens são iguais, né? Esse tipo de discurso, e na verdade é uma defesa daquele que não quer sofrer mais. E a pessoa que não quer sofrer mais, ela deixa de existir. Nós não somos da religião para de sofrer, né? Da igreja, né? Para de sofrer. Porque, na verdade, o sofrimento ele faz parte da condição humana. E para o nosso processo de maturação, o sofrimento ele tem, claro, nós não vamos ficar numa busca de sofrimento, né? Não, o sofrimento ele vem por si só, né? Sim. E nós devemos aprender, né? Meu fundador dizia assim, Padre Gilberto, né? Não é difícil ser santo, ele dizia. É somente o que temos que aprender a usar todas as realidades que podem nos santificar, né? Aproveitar todas as circunstâncias que podem nos santificar. Então, as perdas, diante desse tempo da pandemia, né? O quanto que está exigindo de nós cristãos uma confiança absoluta em Deus. Sim, em que a gente pode confiar? A nossa confiança está na política? A nossa confiança está na economia do país? A nossa confiança está no presidente, no governo? Está em homens? A nossa confiança está em Deus. Então, a situação em si, esse sofrimento, né? Eu perdi a minha irmã, né? Ela faleceu em novembro do ano passado. E quanto que, diante da fé, à luz da fé, eu preciso agora, como todos nós, lançar a nossa confiança absoluta naquele que criou o céu e a terra e que está conosco. Que está conosco. Então, assim, nós não podemos ter medo de sofrer. Precisamos avançar. As pessoas elas não são iguais, né? Eu passei por uma situação difícil. Onde eu errei? Aonde eu preciso aprender a amar mais? Onde eu agi com imaturidade? Aprender com as questões, ressignificar aquela perda e continuar a viver. Nós não podemos absolutizar os fatos. Nós não podemos absolutizar a morte, nós não podemos absolutizar a doença, nós não podemos absolutizar aquela questão dolorosa. O único absoluto das nossas vidas é Deus. É Deus. Sim. E a pessoa ela fica paralisada e ela perde as oportunidades que a providência de Deus nos dá de crescermos. De sermos aquilo que Deus espera de nós. Você imagina se João Paulo II não pensasse no dinamismo de maturidade, de crescimento, tudo aquilo que esse homem passou para ser hoje um Papa da Paz, né? Que marcou a história da igreja, a história da humanidade, né? Ele aproveitou as circunstâncias da vida dele para crescer. É verdade. Uma outra questão também é a questão da culpa, que nos leva à imaturidade. Na psicanálise, vai dizer assim que na primeira infância, a criança ela tem um sentimento que chama de onipotência. É como que se tudo ela tivesse o domínio. As coisas só acontecem porque ela é o centro das atenções, né? E aí a criança tem uma fantasia nesse período que tudo está sob o domínio dela. Tudo está sob o domínio dela. Então é um sentimento infantil. E o que é a maturidade? A maturidade está quando, no decorrer do tempo, o tempo vai passando, eu vou percebendo que eu não tenho controle das coisas. Eu não tenho domínio das coisas. Então eu não posso me responsabilizar, né? Porque eu não estou em todos os lugares, eu não tenho
uma visão além dessa porta, desse muro, dessa parede. Então, eu não tenho Uhum. controle total das coisas. Eu sou limitado. Eu sou limitado. Sim. Então, o maduro é quando ele toma essa consciência. E aquele que vive uma culpabilidade, eu chamo de culpabilidade aquela culpa que não é sadia, né? A Sim. culpabilidade é fruto de um sentimento imaturo que vem lá da infância. Na verdade, eu me sinto onipotente, eu tenho um sentimento de onipotência, que é um sentimento infantil, e eu fico me culpabilizando, né? Me responsabilizando, né? Pela morte do pai, pela separação dos pais, por situações dolorosas que eu não tenho controle, eu não tenho Sim. domínio. Então, o maduro é aquele que sabe dar nome às suas limitações e saber administrá-las. Bom, galera, nós já somos muitos ouvintes aqui no podcast Lançar as Redes. Eu quero agradecer a sua presença e te convidar a conhecer as minhas outras redes, os meus outros canais de evangelização. Nós temos um canal exclusivo no Telegram, muito conteúdo no Instagram. Então, o link está na descrição desse episódio ou na descrição do podcast. Você pode convidar outras pessoas também a conhecerem aqui o nosso canal. Além disso, nós já estamos em 9 plataformas digitais. Então, se você quer acessar também, baixe o aplicativo da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Vamos juntos em águas mais profundas. No trabalho com jovens e adolescentes, acredito que uma das primeiras lições que eu tento passar é essa chave mesmo, dar nome às coisas, né? Porque a pessoa chega, também atendo bastante pessoas, né? E o que eu mais escuto é, nossa, minha vida tá uma loucura. Mas o que da sua vida está uma loucura, né? Nossa, tudo está dando errado. Mas o que é esse tudo? Vamos aqui, vamos colocar aqui num papel, literalmente, vamos ver o que é que é. Nossa, eu tenho muita coisa para fazer, não estou aguentando mais. O que é essa muita coisa, né? Acredito que esse dar nome às nossas dificuldades ajuda muito, né? Para justamente não generalizar. Hoje mesmo eu recebi várias perguntas aqui no Instagram sobre essa questão todo homem não presta, nenhum relacionamento nunca vai dar certo. E a gente vai generalizando, e isso com certeza a gente entende que é uma defesa da pessoa, mas que se de forma madura ela não sabe dar nome, não sabe de onde vem a raiz, o problema ele vai sempre, sempre perdurar, né? É. E um grande inimigo do processo de maturidade é o egocentrismo, né? A Uhum. idolatria. Enquanto Jesus nos pede a renúncia de nós mesmos, o imaturo tem o seu ego inflamado. O que importa é somente as suas necessidades, os seus interesses, aquilo que ele pensa. É aquele que chega numa roda, num círculo de amizade, de convivência, e fica eu, e se torna uma coisa bem desconfortável, né? A pessoa, Sim, quando ela tem esse vício, né? O quanto que ela precisa amadurecer. Um outro inimigo também da maturidade é a indiferença ao outro. Hoje, o Papa Francisco fala tanto da cultura do encontro, não é? é, Eu acredito que nós vamos entender muito ainda, de uma forma muito mais profunda, Papa Francisco, depois que ele passar. É muita sabedoria na simplicidade, há muita riqueza nos seus gestos, e que depois nós vamos ter que fazer uma releitura de tudo isso, porque o que esse homem tem nos ensinado e o quanto que nós somos passageiros, temporários, a vida é fugaz. E, na verdade, todo preconceito com o idoso é o medo de nós mesmos. E vem esse homem eita, dizer: não tenha medo dos idosos. Não tenha medo dos idosos. Não tenha medo de tocar naquilo que você é, aquilo que é a sua condição. Então, a indiferença também, como egocentrismo, é um inimigo para o nosso processo de maturação. Outro forte aspecto demais, também hein? que eu trouxe é a gente não saber lidar com as frustrações. Meu trabalho de TCC na psicologia foi justamente falar sobre o suicídio. E uma das razões que levam os jovens, a pessoa, a suicidar, é
é porque não sabe administrar as frustrações. Sim. Eu trouxe até aqui, para você que é pai, mãe, né? Jovem também, né? Tem um livro, é uma coletânea de reflexões do Papa Francisco, Caminhando para a Maturidade. E aqui, Legal. reflexões sobre a família e a educação. Então, assim, da editora Eclésia. Então, quer dizer, hoje os pais querendo compensar a vida que eles levaram, uma vida sofrida, hoje não quer que os filhos não sofram, aí não consegue dizer não, não consegue colocar limites, não consegue Uhum. permitir que a criança sofra, lide com as suas questões. E aí, no futuro, ela não vai saber administrar as frustrações. Quantos jovens, ao perder a namorado, suicidam? Porque não sabe administrar as frustrações. E agora, existe vida humana sem frustrações? Ninguém cresce, né? Não existe. É bem interessante, voltando para Edith Stein, ela disse assim: a minha vida é um conjunto de desencontros, mas desde o dia que encontrei sentido para ela, eu não troco a minha história por nenhuma outra. Então, Eita. assim, quando a gente sabe administrar a nossa vida, a olhar que existem grandes lições, grandes oportunidades para crescermos, para trilharmos um caminho que vai nos ajudar a sermos mais fortes, resilientes, né? O quanto que isso nos Uhum. ajuda, o quanto que isso nos ajuda a aproximar-se de Deus, não é verdade? Com certeza. E hoje as pessoas não sabem lidar com as frustrações, não sabem. Infelizmente, essa vida ela não existe, né? Uma vida sem frustrações. A gente constantemente está passando por frustrações. Conosco É mesmo, com verdade. o outro, no trabalho, na Com nossa certeza. vocação, muitas frustrações, né? Sim. Você queria falar um pouco sobre isso? E assim, na verdade, essa questão das frustrações, ela é muito impactante. Na verdade, eu me assusto um pouco com o que eu tenho visto em relação aos adolescentes, né? Eu falo muito dos jovens e adolescentes porque foram praticamente 10 anos coordenando tudo que você imaginar aí de jovem, grupos, crisma, tudo no mundo. Idades assim, padre, que você imagina, poxa, mas qual a preocupação que esse adolescente de 13, 14 anos tem, né? Eu, Aham. infelizmente, assim, com a dor no meu coração, acompanhei casos de suicídio de 14 anos, de 13 anos, e eram, assim, coisas, entendam, né, pequenas, claro que a dor da pessoa a gente não é isso que a gente está medindo, mas situações da vida que você fala, poxa, uma conversa talvez a pessoa tivesse tido outra percepção, né, e que as pessoas estão muito vulneráveis também, né, a não quererem nem conflito, e porque não querem conflito, não querem se frustrar, e porque não querem se frustrar, vivem numa bolha que qualquer coisa que fura essa bolha faz com que a coisa exploda de uma vez, e o sofrimento que seria de 0 a 10 seria um nível 3 se torna uma coisa 9 e você acha que não suporta, né? E mais, eu acho que um olhar de gratidão sobre a própria história. Nós suportamos muitas coisas que às vezes nós não reconhecemos depois que passa. Nós achamos que não temos força para suportar aquilo, e depois que passou a gente já não lembra mais. Assim, de agradecer a Deus a força, né? O quanto a gente cresceu com aquela situação, né? Eu mesmo apanhei muito, muito nessa vida para entender pequenas coisas. Eu gosto muito de falar de amizade, de relação, gosto de estar aqui nas redes sociais, e para estar aqui hoje também não foi fácil, né? É muita piada, gente que não apoia. E falar assim, poxa, mas tem um sentido isso aqui para mim, né? Então, eu acho que as frustrações, os baques da vida, eles nos fazem mais fortes. Essa é a constatação óbvia, assim, de uma pessoa que está buscando a maturidade, que a gente precisa crescer também, que eu tento passar também para todo mundo que acompanha por aqui, né? Verdade. Certa vez eu atendi uma pessoa que ela chorava muito e ela esperava que eu fosse ter um gesto de acolhida. O fato de estar escutando ali já era uma acolhida, mas ela queria algo a mais. Ela queria uma Sim, consolação. E naquele momento não era hora de consolação. A pessoa precisava crescer. Eu sim. olhava para a pessoa e dizia assim: qual é o nome das suas lágrimas? Aí a pessoa dizia: mas Pato, o que você está querendo dizer com isso? O que você quer dizer com isso, Pato?
ficou desconcertada, né? Qual o nome Sim. das suas lágrimas? Na verdade, eu estava perguntando, remetendo a ela essa pergunta para que ela pudesse saber o que estava acontecendo dentro dela. Primeira coisa, para aquele que quer amadurecer, que não quer permanecer sendo criança, ele tem que estar disposto a questionar-se. Precisa de uma disposição, né, interior, para questionar-se. Está disposto também a convencer-se que talvez o nível de maturidade seja demasiado baixo. O autoconhecimento, às vezes, é como se a gente pegasse uma pedra, quebrasse ali aquela imagem que fazemos de nós mesmos, né? É uma imagem muito elevada, e aí vamos percebendo que a gente não é essa última Coca-Cola, É, né? No deserto, né? E a gente percebe que há muitas imaturidades. Estar disposto também a entrar em crise. Entrar em crise. Eu sempre conto isso, né? Certa vez um formando meu apareceu com uma camiseta. Quem tem Jesus no coração não tem crise. Eu falei, você vai rasgar essa camiseta. Você vai realmente. rasgar essa camiseta porque isso é uma mentira. Feliz é aquele que, quando vai à missa, participa da homilia, entra em crise. Feliz é aquele que, ao participar de uma pregação, ele sai pensativo. Feliz é aquele que, ao participar de um retiro, né, em vez de falar, eu só tive aquelas sensações gostosas de alívio naquela oração, mas sai com aquele coração um pouco angustiante, porque, na verdade, ele se confrontou. Essa Sim, pessoa está se confrontando com aquilo que é o ideal dela e com aquilo que é a realidade dela. Então, esse confronto ele gera uma certa angústia, gera uma certa crise, né? E isso é importante para o nosso crescimento. Então, aquele que quer seguir Jesus de uma forma autêntica precisa estar disposto a entrar em crise, porque crise é sim, crescimento. total. Mas, padre, como resolver tudo isso? Bom, primeiro, uma vida de oração profunda, né? Em João 3,16, vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer tenha vida plena. Vida plena. Jesus morreu a nossa morte, sofreu a nossa morte para nos dar a sua vida plena. E não há uma ausência de pai, uma ausência de mãe, uma situação dolorosa que não possa ser planificada, preenchida, curada, suprida por esse amor que é eterno. Esse Com amor que é certeza. mais forte do que a morte. Então, esse amor, ele cicatriza as feridas como cicatrizou de Teresinha. É Esse verdade. amor, ele dá sentido à nossa vida. Esse amor, ele nos inunda e nos preenche. E Sim, Deus nos sim, ama com um amor pessoal, único. com Então, certeza. ele amou tanto a cada um de nós, amou você, você que me escuta agora, você que me escuta. Tem uma pessoa que está com depressão, uma depressão crônica, você está tomando medicamentos, o Espírito Santo me mostra isso. E alguém te passou essa live, falou que é essa página hoje, dizendo que ia ter essa live. E eu digo hoje, apoiado na palavra de Deus, Deus te amou tanto que deu o seu Filho unigênito para que você tenha vida plena. E hoje Uhum. nosso Senhor, ele visita a sua história e inunda todo o seu coração de amor. Então, Amém. a pessoa, quando ela se abre, né? Ela se abre inteiramente, deixa Deus bastar na vida dela, ela é renovada, ela é transformada. Assim foi Com com Francisco certeza. de Assis, assim foi com Clara, assim foi com Teresa Benedita, assim foi com Teresinha. Essas pessoas tiveram uma vida transformada pelo amor de Deus, né? Com Então, certeza. a vida de oração é um momento de cura, onde Deus nos revela quem nós somos, o nosso devido valor. As Sagradas Escrituras é uma fonte de cura. Nós ficamos paralisados, estacionados naquilo que nós ouvimos lá no passado. Você é preguiçoso, você não vale nada, você é aquilo. E tornamos aquilo como se fosse uma verdade de fé,
e somos regidos por isso. Então, a Sim. palavra de Deus ela é uma fonte de cura que nos traz a verdade a respeito de nós mesmos. Quem faz a direção espiritual, ou então o acompanhamento, né, espiritual, né, existe muito hoje, né, falando os ministérios de escuta, de cura, né, ou então o Sim. acompanhamento de cura interior, é muito importante para o nosso processo de maturidade. É ter alguém que Uhum. possa nos auxiliar. Agora, é muito importante, aquele que está te acompanhando, seja por meio da direção espiritual, ou seja por meio de um acompanhamento psíquico espiritual ou cura interior, essa pessoa não vai fazer aquilo que só você pode fazer. Exato. Então a gente acompanha as pessoas, mas eu não posso fazer o percurso, não posso fazer o seu caminho. O caminho é seu, de responsabilidade. O caminho de maturidade é um caminho de responsabilidade. Sim. Temos que ter um ideal de vida. Eu, enquanto religioso, padre religioso, salvista, o meu ideal é o louvor de Deus. Uhum. Mas eu não posso transformar a minha vida em um idealismo. O idealismo é o quê? É a renúncia, a exclusão da realidade com o intuito de abraçar um ideal. Aí a gente não consegue fazer caminho. Tá, esse é meu ideal, mas qual é o meu real? Deus, quando chamou você, né, William? Né? Deus, quando chamou você, ele sabia do seu real. Ele te chama para um ideal, mas ele sabe quem é o William. Deus sabe quem é o Padre Mariano. E é por isso que existe processo formativo, por isso que existe casa de formação, seminário, Sim. comunidade, movimentos. Por quê? Nessa caminhada nós vamos trilhando um caminho de maturidade, em busca do eu ideal. Agora, quando eu fico só no idealismo, esperando que a comunidade seja perfeita, esperando que aquela paróquia seja perfeita, esperando que aquela Sim. comunidade seja perfeita, é um idealismo que, na verdade, a pessoa nunca vai dar passo para a maturidade. Certa vez eu escutei Sim. assim, de uma paroquiana. Eu fui escutando várias vezes. Olha, o que eu já passei nessa paróquia. Aí eu escutei a primeira vez. Olha, o que eu já vi nessa paróquia, segunda vez. Na terceira, o que eu já sofri nessa paróquia. Aí um dia eu respondi para ela. Você já parou para pensar o que seria da sua vida sem essa paróquia? Aonde você Uhum. estaria? Aí ela ficou pensativa. Então, quer dizer, nós ficamos buscando um idealismo, né? Uma coisa que não condiz com a realidade. Ela queria É procurar verdade. na paróquia que nem na casa dela tem. Então a gente cobra do outro o que a gente não tem nem no nosso próprio lar. Né? É verdade. Então, idealismo. Então isso aí o idealismo só gera imaturidade. É verdade. Confesso que idealismo é uma fábrica de imaturos. É uma fábrica de imaturidade. Né? Anota essa frase aí, galera. Então nós falamos da vida de oração, da direção espiritual, talvez um acompanhamento por meio de preces, né, de cura interior, ou então aqueles acompanhamentos que a gente chama de psicoespiritual, né? E o idealismo, né, que aqui a gente chama de fábrica de maturidade. Um outro ponto também é a autoestima. A baixa autoestima, ou então a autoestima, ela é fruto de um autoconceito. O conceito que nós temos de nós mesmos, a definição que nós temos de nós mesmos, acaba resultando no valor que nós temos de nós mesmos, né? Então, Sim. voltando com Terezinha aqui, a nossa amiga, o que importa para mim é o que Deus pensa de mim. É Deus quem diz quem ela é. Então, o valor que ela dá a si mesmo brota a partir de um autoconceito que provém de uma revelação que provém da boa, que provém de uma revelação dada por Deus, dada por Sim. Deus. Então, qual é o conceito que nós temos de nós mesmos? Se nós ouvimos a vida toda, você é preguiçoso, você é lento, A questão do você não corpo vale, também, né? você não vale o prato que come,
Quantas vezes nós escutamos, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. A gente escuta muito isso. E quanto que isso gera, a pessoa ela vive numa baixa autoestima muito grande. Ah, eu consegui isso, conquistei aquilo, não fez mais do que a sua obrigação. Então são palavras, frases, né, que pode estar gerando baixa autoestima e isso a pessoa às vezes hoje na fase adulta, ela não consegue assumir sua vocação, sua missão por causa de baixa autoestima, né? Sim. Eu me recordo que eu trabalhava numa equipe e tinha uma senhora que era ministeriada na cura e libertação. Mas ela não conseguiu dar frutos no seu ministério por causa do sentimento de inferioridade. A baixa autoestima muito grande, né? E ela não conseguiu trabalhar isso, não conseguiu. E quem sai perdendo, né, é o povo de Deus. Porque é um carisma que foi dado a ela. Aquele também que quer procurar um caminho de maturidade precisa de autodomínio. Autodomínio dos afetos, o autodomínio das emoções. Eu tinha uma fragilidade muito grande, que tudo que passava pela minha cabeça eu falava. Quando era formando, quando era seminarista. Tudo que passava pela minha cabeça, eu não tinha filtro. E eu achava que isso era autenticidade. Um amigo meu, né, um seminarista, que hoje é padre, continua sendo meu amigo, ele olhou assim para mim e falou assim: isso que você está fazendo é imaturidade, porque pouco importa como que o outro vai receber o que você está falando. O que importa para você é se esvaziar-se desse desconforto e atingir o outro, descarregar a sua raiva, né? E você sai aliviado e o outro prejudicado, né? O outro saiu, e eu, claro que na hora não aceitei, né? Mas depois, nesse processo de confronto, de olhar para si mesmo, né? E de ver quanta imaturidade, isso não estava gerando bem-estar na comunidade, não estava sendo multiplicador de bem-estar dentro da comunidade, estava gerando mal-estar. Todos os problemas que a gente vê na sexualidade, na verdade, a sexualidade é como se fosse uma caixa de ressonância, né? Isso significa que a vida afetiva ela está ferida, né? E para uma maturidade, não consigo administrar as minhas emoções, não consegue administrar os afetos. E uma afetividade ferida, ela acaba resultando na sexualidade. O nosso comportamento, seja a nível afetivo, sexual, quanto que nós precisamos amadurecer? E o amadurecer é o quê? Aquele que só vive na receptividade é aquele homem que casou-se e depois da mulher ter vários filhos, o corpo da mulher já não é mais o mesmo. O corpo da mulher não é mais o mesmo. E o que ele vai procurar? Uma novinha. Ou então a mulher, né, que já viu que o esposo já não possui aquele mesmo porte físico, vai procurar um novinho. Isso é um imaturo, que está na receptividade, não na oblatividade. O que importa é só receber, receber, receber. Né? Fazer do outro, coisificar o outro. É muito triste isso. Muito verdade. E a nossa mídia, a sociedade hoje incentiva cada vez mais essas condutas, né? A música. Então, a necessidade do autodomínio dos afetos, das emoções. A gente precisa também reconhecer. Deus nos deu a ciência. Às vezes, nós precisamos de um processo de tratamento na psicoterapia. Gerar autoconhecimento, saúde mental, saber administrar as nossas questões. A gente vai precisar de um auxílio de um profissional. E isso não é vergonhoso para ninguém. Pretendo passar novamente. Por quê? Isso vai me auxiliar na minha vocação, na função que eu exerço dentro da comunidade. Ir para um psiquiatra, né? Tratamento médico, tomar medicamento. Isso não é vergonhoso. Isso é ser humano. Ser humano. Passou por momentos difíceis, dolorosos. Vai precisar tomar medicamento? Vamos tomar medicamento. Vai precisar passar por psicoterapia? Sim. Eu não sei se essa pessoa está me acompanhando, né? Mas eu me recordo que
Eu trabalhava numa paróquia, né? E aí, depois de um aconselhamento, de uma conversa, eu orientei essa pessoa a procurar um tratamento psicológico, fazer Aham. psicoterapia. E aí ela, chegando no consultório, encontrou com vários outros católicos. Ela disse assim: padre, não é contraditório? A pessoa está na igreja, está fazendo psicoterapia? Eu falei: não. Porque aquele que está seguindo Jesus Cristo, ele quer crescer. Boa. Quer saber administrar suas demandas. Né? Não quer ser como o mundo quer nos conduzir, ser como uma folha levada ao vento. Ele quer Sim, buscar saúde para melhor amar. Então, quando com eu certeza. faço terapia, é um investimento na minha vocação, é um investimento enquanto pai de família, mãe de família, para que eu possa exercer a minha vida, a vocação que Deus me deu, o chamado que Deus me deu. Então, isso não é Sim. vergonhoso para ninguém. É ser Uhum. humano, não Que é? bom. É muito bom ouvir isso, porque de várias pessoas que eu acompanho aqui também, tem um grande medo desse passo. Realmente ver como se esse passo para terapia, esse pedido de ajuda, essa ajuda profissional fosse algo que me deixa para baixo, se sente mais inferior ainda, na verdade. Em vez de ver como uma ajuda, se sente pior ainda, né? Como se fosse ruim. Mas os frutos são imensos, né? Eu confesso que eu resisti muito tempo, viu? Não fui tão aberto de primeira, mas eu virei assim o Ave Maria, o maior divulgador para as pessoas pedirem ajuda, porque foi muito libertador para mim, sabe? Falar, ter conflito. Nossa, foi incrível, assim, eu me senti muito bem, né? Dava gosto mesmo. Agora dei uma pausa, né? Mas acho que o próprio caminho vai me levar de novo aí a fazer. Até porque a gente que escuta muito problema, né? Das pessoas, a gente também precisa, né? Que ó, senão você Verdade. pira. Com certeza. A primeira é essa daqui, ó. Existe um parâmetro para medir se a pessoa é madura ou não? Claro, tem um milhão de perguntas aqui, mas eu não vou escolher todas. Eu só vou ver algumas aqui que talvez seja interessante e acrescente. Então, não existe essa pessoa plena, vamos dizer assim, aquela pessoa toda madura. Não, não existe. Essa pessoa toda madura é Jesus e Maria. Né? Todos nós temos algum comprometimento, todos nós temos algumas realidades a ser desenvolvidas, algumas realidades que precisam ser amadurecidas. Então, todos nós precisamos crescer. Alguns têm um nível um pouco mais baixo, outros que já estão caminhando, né? Já têm alguns frutos dessa caminhada, mas Sim, santidade a caminho. Se nós estamos a caminho, significa que nós não estamos preparados, não estamos plenos, não estamos a caminho. Santidade a caminho. com certeza. Sobre carência. Qual grau de carência devo me preocupar? Quando você não consegue olhar mais para, não consegue perceber a dor do outro, a fragilidade do outro, e você acha que só você que sofre no mundo, a única pessoa que sofre no mundo, é algo para se preocupar. É um nível de carência muito grande. Eu tô meio abalado hoje aqui, viu? Padre, ciúmes é imaturidade? Depende. Se aquele ciúme está tomando uma proporção a tal ponto de prejudicar o relacionamento, um grupo, uma comunidade, é imaturidade. Eu senti ciúmes. O que você fez com esse ciúme? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Né? Agora, Sim, movido pelo ciúme, eu denegri a imagem de alguém, eu dividi o grupo, eu separei as pessoas. Mas se eu sentir ciúmes e conseguir administrar esse sentimento ou essa emoção, é sinônimo de maturidade. A pessoa está conseguindo canalizar isso, administrar isso. sim, com certeza. Tem uma aqui que eu acredito que já seja o gancho dessa, mas dependência afetiva tem cura? Como saber se eu sou dependente? Como saber? Na verdade, a pessoa que pergunta isso, ela sabe, né? É, Existe, exatamente. a pessoa já sabe, né? Existe aquela dependência sadia e existe aquela dependência não sadia, onde a pessoa ela se anula e faz do outro
a sua fonte de vida. Na verdade, essa dependência, ela é uma idolatria. Como aquela planta, né, que fica na parede, né, Sim, grudada ali, e ela suga, né, do outro. Eu só existo porque o outro existe. Se eu uhum, digo isso, eu só consigo existir, eu consigo só estar num lugar, se eu consigo viver a minha vida, a minha vocação, estando do lado dessa outra pessoa, só estando perto dela, é algo a ser tratado. Aí é um processo sim. longo de autoconhecimento e de cura. Eu postei um Reels recente aqui no Instagram que viralizou até, que era, É, eu vi de um autor português que falava da diferença entre amor e apego. Na verdade foi uma definição bem curtinha, mas que eu postei aqui, a galera gostou e compartilhou muito. Ele falava assim que o amor, quando eu amo alguém, quando eu amo uma pessoa, eu quero que a pessoa seja feliz. E quando eu sou apegado, quando eu tenho um apego, eu quero que o outro me faça feliz. Eu acredito que essa exatamente. definição também ajuda bastante, né, a esclarecer aqui um Muito. pouquinho essas dúvidas, né. Decisões sem a opinião dos outros. Aí colocou insegurança, acho que é relacionado a isso, né? Se sente insegura, Tem dificuldade de tomar decisões, né? sem saber a opinião dos outros, Bom, né? precisa ter um equilíbrio, né? Porque também existe aquele que é o impulsivo. O impulsivo é aquele Uhum, que, sem refletir, sem pensar, sem rezar, sem consultar o amigo, sem consultar o esposo ou a esposa, vai tomando decisões e vai passando, né? Problema, isso também é imaturidade, né? A pessoa que é muito impulsiva. Mas existe aquele também que não consegue dar passo sem o outro. E às vezes ela se torna tão dependente do outro porque, na verdade, ela não conhece ainda o seu devido valor. Eu acho que entra um pouco da. Acho não. Entra um pouco a dinâmica da autoestima, né? O sim, valor que ela tem, não considera as conquistas que ela deu no passado, né? Que ela é capaz de dar passos, ela é capaz de acertar, ela é capaz de. E mesmo que ela erre, ela é capaz de rever as questões. Então, assim. E normalmente também vem muito assim voltado para o respeito humano. Eu não posso fraquejar, não posso errar, então eu tenho que ser altamente calculista, não posso dar um passo sequer sem antes estar tudo muito bem colocado as coisas na devida ordem, consultar as pessoas, porque na sim, verdade não é uma preocupação em fazer o bem, é uma preocupação com a minha autoimagem. Ah, o que, que o outro vai pensar, o que, que o outro vai dizer, o que, que o outro vai. Ah, qual vai ser a repercussão? Então o valor já não está mais em fazer aquela obra de caridade, aquele favor, aquele serviço. Na verdade, o que se trata é uma preocupação consigo mesmo. com certeza. Também gosto muito de falar, quando eu também tenho vários textos sobre decisão aqui, né? Para a galera ter essa luz acesa de nunca tomar decisões em crise, né? É sempre bom a gente aprender a esperar, né? E vale para tudo, né? Quais meios para ajudar no processo de aceitação? Nesse processo de autoaceitação, não tem nada melhor do que nos colocarmos numa conduta de que Deus é absoluto e eu sou nada. É ser realista consigo mesmo. Não ter Sim, medo nenhum de quebrar essa visão que tem de si mesmo, né? Com certeza as pessoas assim, elas sofrem de um perfeccionismo, né? É um sofrimento muito grande o perfeccionismo. O eu seu bem valor sei. está mais no que faz, né? No que faz, no que realiza, no que promove. O valor dela não está a nível ontológico, a nível do ser. Então, assim, a gente tem que aceitar que somos essa. Eu achei tão linda aquela definição do Papa Francisco, aquela entrevista com aquele jesuíta, logo que ele iniciou seu ministério petrino. Perguntaram quem é Bergoglio, né? Ele Sim, dizia: eu teria muitas coisas para dizer, mas existe algo que me define melhor. Eu sou um pecador amado por Deus. Eu achei Jesus. isso fabuloso. Isso para mim foi libertador.
Então, Com querida, certeza. assumir a nossa condição. Quando a gente assume a nossa condição, eu não sou Deus, eu não sou um ser absoluto, eu não sou eterno, eu não sou para sempre. Eu sou filho do Filho, você é filha no Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, que a gente reza. Total dependência de Deus, né? Então, quando a gente aceita a nossa condição de criatura, de pecador amado por Deus, as outras coisas a gente vai aceitando. Padre, antes da gente terminar, né? Eu não sei se é possível a gente receber a bênção com a relíquia de Santa Teresinha, mas se fosse, seria assim, incrível. E eu queria muito agradecer. Na verdade, eu vou confessar que eu tô assim, abalado aqui, viu? Eu tô surpreso. Acho que Deus também tinha muito para fazer na minha vida nessa noite. Eu quero demais agradecer ao Senhor. Talvez você não tenha dimensão do quanto você me ajudou com a presença. Né? Eu acredito muito que o sustento do meu caminho também passou pelas suas orações, por tudo que a gente conversou nas redes sociais, mas eu tinha a percepção de uma presença, né? A presença de um pai, de um irmão, fraco, pecador como eu, mas essa paixão que você tem pela vontade de Deus me move a querer também buscar, né? A continuar nesse caminho de santidade. Então, eu quero muito agradecer mesmo essa presença aqui. Muito obrigado mesmo. E quem sabe mais pra frente a gente não faça mais lives, porque eu tô voltando agora, depois de 900 lives na pandemia, eu dei uma pausa. E tô retornando agora devagarzinho. Muito obrigado, Amém. Viu? Louvo e agradeço a Deus por esse momento, essa oportunidade, né? E esse foi um caminho itinerário que eu encontrei para reconciliar a espiritualidade com a humanidade, né? Essa vida de integração, né? Isso me trouxe muita paz, muita libertação e que eu quero também promover na vida das pessoas. Quantas pessoas aí estão dispersas, né? Desanimam da caminhada porque não encontraram ainda o Cristo que habita no coração dela, né? Mas antes de dar a bênção, vamos fazer uma oração? Sim, com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queria la barra, ia cheia la catara barajada, ia cheia la pela força do teu Santo Espírito, que tu possas alcançar a cada um destes meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham agora, que elas sejam alcançadas pela tua verdade, que a tua verdade possa resplandecer sobre a vida de cada um. O Senhor nos ama muito, não quer que cada um dos seus filhos se mantenha na mentira. É da tua vontade que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Senhor Deus, liberta aqueles que vivem numa compulsão. Libertam aqueles que vivem numa compulsão da sexualidade. Aqueles, Senhor Jesus, que estão com o sistema nervoso abalado. Aqueles que sofrem de insônia. Que possas alcançar a cada um deles, Senhor. Nas suas incertezas, nos seus medos. Corações endurecidos que precisam perdoar. Pessoas assim que têm mágoas com Deus. Mágoas com Deus. Senhor, venha libertando esses corações de uma visão distorcida de si, da própria vida e da própria história. Que tu possa, Senhor, com a tua graça, alcançá-los inteiramente pelo poder do teu Santo Espírito. Virgem Maria, abraça cada um deles, nas suas carências, nos seus vazios, nas suas angústias, nas suas perturbações interiores, conflitos, que a tua graça, Senhor, possa libertá-las. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Padre. Pela intercessão de Santa Teresinha,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Galera, muito obrigado a vocês que participaram conosco desse momento. Eu tenho certeza que foi muito rico. E eu convido vocês também a conhecerem os meus outros canais. Aqui tem um link na minha bio, link na descrição. E eu também gosto de falar desses assuntos de maturidade. Sigam também o Padre Mariano no Instagram. O Instagram dele está na descrição do podcast. E obrigado por essa noite, foi incrível. Continue nos acompanhando nessa missão de evangelizar pelas redes. E obrigado por todo o apoio de vocês, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.